professor Jussier, e hoje nós estamos aqui na unidade da rede de ensino CAD, em uma das unidades da rede de ensino CAD, para falar sobre um assunto muito interessante para você que é estudante, ainda mais agora, depois, aí, dentro desse contexto de pandemia. A gente tem uma situação muito específica da nossa educação e essa realidade é o chamado, conhecido agora, ensino à distância. E hoje a gente está aqui para falar para você um pouco do que é esse ensino à distância, mas principalmente do que não é esse ensino à distância. Por quê? Porque existem alguns mitos sobre o ensino à distância que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado para saber sobre eles e ter fontes realmente fidedignas, de gente que entende. E no nosso caso, é claro que a gente tem uma opinião muito apurada sobre isso, porque a gente tem ensino à distância aqui na nossa instituição, na nossa rede de ensino. Assim como a gente tem também o ensino semipresencial e o ensino regular, para quem quiser escolher essas outras formas de ensino. Mas vamos lá para o nosso vídeo. O primeiro mito é de que as instituições de ensino à distância elas não seriam reconhecidas como instituições de ensino verdadeiras. Cuidado com isso, porque na verdade toda instituição de ensino do Brasil ela precisa seguir uma série de normas, uma série de regulamentos que são instituídos pelo Ministério da Educação e repassados para as secretarias estaduais de ensino. Ou seja, as instituições que elas se credenciam, elas precisam obedecer essas normas e essas regras para estarem regulamentadas. Portanto, se uma instituição de ensino à distância ela tem aval para funcionar, significa que ela é reconhecida. E se ela não fosse reconhecida, ela não teria essa autorização para realizar suas aulas e ter alunos. Portanto, se uma instituição de ensino ela forma estudantes já há algum tempo, e você precisa estar atento a isso, uma rede de ensino qualquer que seja, em qualquer tipo ou nível de ensino, ela precisa já ter um tempo de funcionamento para você realmente ter conhecimento de como é que essa instituição funciona. Portanto, procure redes de ensino que sejam regulamentadas e que já tenham algum tempo de funcionamento para que você possa conhecê-la melhor. Além disso, o ensino à distância ele também permite que você desenvolva uma série de comportamentos, uma série de habilidades que são muito chamativos, atrativos para o mercado de trabalho. Ou seja, para você conseguir estudar no ensino à distância, você precisa desenvolver habilidades como a organização não só dos seus materiais, dos seus conteúdos, mas também do seu tempo. Você ter uma proatividade, você ter um interesse em buscar novos conhecimentos, assim como ter também o interesse em acompanhar os materiais, ter horários regulares de estudo. Assim, se você conseguir se organizar bem dentro dos seus estudos, isso significa que você consegue se enquadrar muito bem no mercado de trabalho nas mais variadas áreas. Inclusive, você pode colocar isso no seu portfólio ou no seu currículo como habilidades e competências que você tenha para conseguir chamar a atenção e se diferenciar dos demais candidatos em qualquer entrevista de emprego que você participe. O segundo mito é de que o diploma de instituições de ensino à distância não teria o mesmo valor do que aquelas instituições de ensino regular, digamos assim. Na verdade, esse é um mito que já foi rebatido muitas vezes, mas que muita gente ainda acredita. É muito mais uma crença popular do que um fato. Na verdade, o que acontece é que, por você não ter esse contato tão direto com a sua instituição de ensino, com os professores, com diretores, coordenadores, muita gente acredita que esse ensino ele acaba sendo um pouco mais ou um pouco menos, na verdade, intenso, e que você não teria essas competências e habilidades que, inclusive, a gente falou um pouco antes. Na realidade, o que acontece é que o sistema de educação desse formato e as habilidades e os métodos e os objetivos desse ensino à distância, eles são diferentes, porque a gente está falando de uma categoria de ensino diferente. Então a gente precisa pensar de uma forma diferente para essa forma que é diferente de se ensinar e de se aprender. Os professores eles têm normalmente uma formação um pouco mais apurada, um pouco mais qualificada para poder lidar com esse formato de ensino. E ele precisa passar isso também para os seus alunos, principalmente para aqueles que não conhecem ou também para aqueles que não estão muito habituados com esse novo formato de ensino. Só que essa nova forma de se aprender, no caso do ensino à distância, ela também prescinde de outros materiais, de outros suportes que muitas vezes facilitam a nossa vida, como por exemplo a internet, apostilas digitais
videoaulas, resoluções de questão em vídeo, por exemplo. Você pode pensar em todos esses materiais como suporte que você tem acesso para além da sua aula. Por exemplo, se a gente for pensar no ensino regular, o que acontece é que você tem normalmente aquele momento de aula e aí depois você tem que normalmente ir para sua casa repassar aquele conteúdo, se você tiver feito anotações, se você tiver um livro. No ensino à distância, o que a gente tem é, além daquela videoaula que normalmente você assiste, você tem resoluções de questão em vídeo, você tem materiais na sua plataforma, você tem outros suportes digitais, além do contato com o professor, coordenador e diretores por meio da sua plataforma. Então pense nisso quando for pensar ou selecionar um desses formatos de ensino. O terceiro mito é de que os cursos EAD eles seriam sempre mais caros do que os cursos regulares. Na verdade, não é bem assim. Primeiro de tudo, depende muito da instituição de ensino em que você vai procurar esses cursos. Porque, na verdade, o que acontece é que quando você vai fazer um curso, seja ele qualquer nível que seja tanto da educação básica quanto do ensino superior, você tem que levar em conta que, primeiro, você não vai ter que se deslocar até o local do seu estudo. Ou seja, você já economiza, seja com transporte, seja transporte público, seja com gasolina para você gastar no seu veículo, ou até com manutenções ou coisas do tipo. Se você tem a opção de assistir às suas aulas, realizar as suas atividades da sua casa, isso é um fator que economiza, além de ser muito cômodo. Inclusive porque, como a gente falou no início, você precisa desenvolver uma série de competências e habilidades para poder lidar com essa nova forma de ensino. E também para poder lidar tanto com a sua vida pessoal em consonância com essa forma de estudo que você tem. E nisso você tem um ponto muito positivo porque você tem uma maior facilidade de conciliar o seu estudo com as suas outras atividades, sejam atividades da sua casa, atividades pessoais, com trabalho ou outros cursos que você faça. Então isso acaba sendo um fator de economia para você, de ter que evitar estar se deslocando de um lugar para o outro, ter que estar gastando com alimentação ou com outras coisas caso você tenha que se manter mais tempo fora da sua casa ou entre esses deslocamentos que fazem parte normalmente do nosso dia a dia. E já falando sobre isso, a gente entra no nosso quarto ponto, que é de que o ensino à distância ele não seria tão flexível quanto outras formas de ensino. Na realidade, o que acontece é exatamente o contrário. Como eu falei um pouco anteriormente, a gente tem a possibilidade, dentro do ensino à distância, de conciliar várias atividades, desde que você consiga organizar bem o seu tempo e os seus afazeres. É sempre bom ter isso em mente. Por quê? Como eu disse antes, você não precisa se deslocar tanto entre trabalho, local de estudo, local onde você realize outros cursos e aí voltar para casa e os seus afazeres cotidianos e tudo mais. Quando você realiza o seu ensino à distância em uma plataforma digital e aí você tem a comodidade de fazer isso de qualquer lugar que você esteja, você precisa simplesmente separar um tempo específico no seu dia e um local que seja mais tranquilo para você, e aí você possa assistir às suas aulas, realizar as suas atividades de uma forma tranquila para você. Então o que você precisa realmente, imprescindível, é ter uma organização de tempo onde você consiga conciliar essas atividades. Só que a flexibilidade ela entra de forma implícita nisso. Por quê? Porque você consegue ter uma maior abertura, pelo menos nesse seu curso de ensino à distância, para que você consiga conciliar da melhor forma possível essas várias atividades que você tenha durante o seu dia. Um último ponto e muito importante para a gente tratar aqui é de que não existe interação no ensino à distância. Na verdade, não é bem assim. Existe sim muita interação, só que essa interação ela vai se dar em outros formatos. Por exemplo, se você for pensar no seu cotidiano atual, qual é a principal forma de interação que você tem com amigos, familiares e outras pessoas no seu dia a dia? Eu sou capaz de apostar que você falou, ou pensou pelo menos, de que é por meio do seu celular. E é verdade, isso acontece muito nos nossos dias. Por quê? Porque a gente está muito inteirado nessas coisas que acontecem nesses meios digitais. E a gente utiliza muito hoje em dia desse formato. Por quê?
principalmente porque é uma forma que facilita muito as nossas interações e a resolução de problemas cotidianos. No ensino à distância acontece de uma forma muito parecida, porque assim como você consegue ter contato com seus familiares e amigos no seu dia a dia por meio do seu celular, você consegue fazer a mesma coisa nos seus estudos por meio do seu celular também. Lembre-se que, normalmente, as instituições de ensino à distância, elas dispõem de uma plataforma de ensino. Essa plataforma ela serve não somente para os seus estudos, para você realizar suas atividades, assistir às suas aulas, acompanhar aulas ao vivo, assim como você pode utilizar também para entrar em contato, seja com colegas de sala, seja com coordenadores, seja com professores. Assim você tem uma maior abertura, sim, de entrar em contato com essas outras pessoas, tanto para fazer contatos casuais do dia a dia, assim como para resolver problemas que você tenha. Afinal de contas, problemas sempre podem surgir em qualquer nível de ensino, em qualquer instituição de ensino, em qualquer formato de ensino. E a gente precisa saber lidar com eles, estar aberto, estar apto a poder solucionar os problemas da forma mais simples, da forma mais prática, mais rápida que seja possível e interessante para ambas as partes. Assim, a gente pode utilizar o exemplo aqui da nossa instituição, da rede de ensino CAD. A gente tem sim uma plataforma de ensino, a gente tem e utiliza essa plataforma como uma forma de contato muito prática no nosso cotidiano, assim como a gente consegue solucionar problemas dos mais sérios, dos mais pontuais, de uma forma rápida e prática, dependendo do caso de cada aluno. A gente entra em contato, seja com o professor ou com coordenadores, para sempre solucionar esses problemas e dar todo o suporte necessário aos nossos alunos. Então, pense sempre sobre isso. A instituição ela tem uma plataforma de ensino? Que plataforma de ensino é essa? Como é que essa plataforma de ensino é utilizada? Seja por professores, seja por alunos. Ela é prática? Ela resolve realmente os seus problemas? A gente apresenta essas questões para você porque são questões que nós nos fazemos para melhorar cada vez mais o nosso formato de ensino, tanto à distância quanto do ensino regular também, que faz uso de algumas dessas funcionalidades sim, porque como a gente falou antes, elas são muito práticas e muito facilitadoras de resolver todos os tipos de problemas que surgem. Bom, então é isso. Aqui a gente procurou apresentar todos esses mitos e trazer algumas desmistificações, apresentando também algumas vantagens do ensino à distância, que são muitas e que você deve levar em consideração, ainda mais dentro desse novo contexto de ensino e de aprendizagem que a gente está vivendo nesse momento. Então, leve essas considerações para sua vida, pense sobre isso, reflita e busque a sua formação, porque a melhor formação possível é sempre a garantia de um futuro melhor para todos nós. Então, a gente deseja toda a sorte do mundo para vocês. E se você quiser ficar bem informado, saber mais sobre ensino à distância, ensino semipresencial, ensino regular, assim como informações sobre todas as disciplinas e sobre a nossa rede de ensino também, é só ficar ligado aqui no nosso canal. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber mensagens sempre que a gente publicar conteúdos novos. Siga-nos também no Instagram. O Instagram da rede de ensino CAD tem muito conteúdo legal e diário para você. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!